Olá, boa noite. Eu estou aqui para fazer uma entrevista hoje com o Dr. Marcelo Cabrini, em São Paulo. Obrigada, Marcelo. Nós vamos continuando os projetos das entrevistas, né, em relação às questões relacionadas à sexualidade, à saúde sexual masculina, aos casais, né, para uma melhor qualidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a disfunção erétil, né, as diferentes idades, como que a disfunção acontece, como que ela pode impactar o relacionamento conjugal, né, os casais, de que forma a parceria e o trabalho do urologista com a psicologia, né, em especial focando as questões de sexualidade, pode ajudar nessa dificuldade que a gente vê que muitas vezes é pouco falada, é pouco discutida, às vezes demora para o homem ou para a mulher levar essa questão para o médico e discutir abertamente. Às vezes, né, é um pouco esquivado ou vão driblando antes de procurar uma ajuda, certo? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fernanda. Eu agradeço a oportunidade de participar dessa sua sessão de entrevistas. Acho importante destacar e até de certa forma parabenizar você, destacar o seu trabalho nessa tentativa de colocar em destaque a medicina sexual. A gente tem um trabalho desse na SBU também. Acho importante que esse lado da medicina sexual entre também em destaque, porque o que a gente, né? sim, porque o que a gente observa muito é que a medicina sexual muitas vezes é deficitária para o urologista durante o seu treinamento. O treinamento urológico é muito focado na parte cirúrgica e a medicina sexual muitas vezes é deixada um pouco de lado, e a gente percebe que a formação muitas vezes é deficitária nessa área, e quando a gente cai na prática clínica a gente observa que é uma constante a vinda de pacientes com essa queixa. E se você não tem um treinamento muitas vezes para se deparar com esse paciente, você tem dificuldade muitas vezes no manejo. E eu acho importante também destacar essa ideia da Fernanda de integrar o papel do urologista e também o papel do ginecologista com o papel do psicólogo, porque é muito claro que todo problema sexual que atinge o homem e a mulher, ele vai levar de alguma forma a um problema psicológico para essa pessoa, e esse problema psicológico que pode num certo momento ser a consequência do problema sexual. Em certo momento isso pode se transformar na causa. Eu acho que essa intersecção de causa e consequência é muito difícil quando a gente fala de sexualidade, e ter esse trabalho em conjunto do médico urologista ou do médico ginecologista com a mulher com o psicólogo, ter essa integração é de extrema importância para a gente conseguir trazer o melhor para esses pacientes. Eu agradeço, Marcelo. Eu acho que a gente tem que, é o que eu sempre falo, unir, né? Unir forças. Eu acho que porque a questão das dificuldades sexuais, ela pode impactar, né, a questão conjugal, as famílias, os relacionamentos, né, e trazer maiores dificuldades ao longo do tempo, conforme a pessoa muitas vezes não olha para essa questão, não cuida, ou não. Eu acredito que em alguns momentos também, pelo menos a minha experiência na clínica mostra que às vezes as pessoas não sabem os caminhos corretos, né, para chegar nos profissionais que trabalham nessa área, que têm um olhar diferente, que vão discutir essas questões de saúde sexual feminina, de saúde sexual masculina, de casais, né? Fica um pouco. Eu queria que você colocasse um pouquinho pra gente como que você vê essa questão nas diferentes faixas etárias, né? Porque a gente sabe que é diferente, né? O homem que chega na clínica, eu acho que 2 pontos são diferentes: a idade, né? E o ter ou não ter um relacionamento, estar ou não num relacionamento constituído, num relacionamento, quando a gente pensa em termos de um relacionamento que seja de qualidade, que seja acolhedor e não... porque isso também é importante. Eu acho que uma coisa que todo paciente que tem alguma queixa de ereção, ele tem em comum, é que ninguém se sente à vontade de conversar sobre isso. Acho que é um ponto muito comum entre todos os pacientes, independente da idade. E isso é um ponto importante. Ninguém chega, é difícil alguém já chegar falando, né? Muitas vezes a pessoa vem com uma queixa outra, e aí você percebe que a queixa às vezes é simples, e
a pessoa vai evoluindo e vai pegando confiança e depois, muitas vezes, até numa segunda consulta que ele vai abordar esse tema. E isso é uma coisa comum, não é um assunto que as pessoas ficam realmente à vontade de conversar. E eu destaco aí a importância da gente saber investigar, né? Saber perceber, saber investigar e aprofundar a investigação nisso. Então isso eu acho que é muito semelhante entre todos os homens, independente da idade. E outra coisa que eu destacaria como semelhante também entre homens de diversas faixas etárias é o impacto psicológico que a disfunção erétil vai ter. É claro que a gente tem uma tendência de taxar os homens novos como, esses são de causa psicogênica porque eles são novos, eles não têm nenhum problema orgânico, e os mais velhos talvez... Mas a gente tem que entender que essa divisão ela não é tão fácil de ser feita, porque independente da etiologia que iniciou o problema, certamente quando esse problema se mantém, esse homem vai ter um impacto psicológico. E aí, se esse problema se mantém por um tempo, muitas vezes essa questão psicológica vai se somar como um fator etiológico também. Então, a causa psicogênica que era... A questão psicogênica que era uma consequência, em certo momento ela pode se pesar como uma causa também. E eu acho que todo homem tem isso em comum, independente da idade. Tá? Então, eu acho que esses são os fatores que mais se assemelham quando a gente vai avaliar homens de diferentes idades com disfunção erétil. Mas eu acho importante também a gente ter em mente os fatores orgânicos de disfunção erétil, e aí sim entender o impacto que esses fatores orgânicos vão ter nas diferentes faixas etárias. Então aí saber que os homens depois dos 40, 50 anos podem começar a sofrer o efeito de doenças sistêmicas como hipertensão, como diabetes, como tabagismo, como obesidade, e essas sim servirem como um fator inicial para causar a disfunção erétil. Eu destaco a importância que o urologista tem na identificação desses fatores, lembrando que em muitos casos hoje a gente sabe que a disfunção erétil ela pode ser considerada como um fator de risco também para doenças cardiovasculares, como um marcador de doenças cardiovasculares, até um marcador temporal acontecendo antes de um evento cardiovascular. Então acho que o urologista tem um papel importantíssimo para esses homens, porque muitas vezes o urologista vai ser o primeiro médico que esses homens vão procurar por causa da queixa de disfunção erétil. E acho que o papel do urologista como médico triar esses pacientes, ver quais são os pacientes que têm um risco mais aumentado para um evento cardiovascular e dirigir esses pacientes para o tratamento. Então acho que é um papel importante, e aí sim acho que existem as diferenças por idade. E outra questão que eu destacaria como importante também é entender a fase de vida que esse homem tem na faixa etária que ele tem. Então entender, lembrar que o problema de ereção é um problema que impacta não uma, mas geralmente duas pessoas. Entender o impacto que a disfunção erétil está causando no parceiro ou parceira. E entender que fase de relacionamento que esse homem está vivendo, né? Se ele tem um relacionamento estável, se o parceiro ou parceira compreende esse problema, se ele cobra, se não cobra, se ele apoia ou não apoia, ou se esse homem não tem um relacionamento e está em relacionamentos esporádicos, o que tem um peso, obviamente, pela questão do estresse de ter relacionamentos novos. Então, acho sempre importante... Sempre vai haver ansiedade, né? De novo, se vai dar certo, se eu vou conseguir. Exatamente. Então, acho importante não só pela questão de faixa etária, mas entender também qual o momento de vida que esse homem está vivendo. Como que você vê a diferença, né? Acho que você está falando de duas coisas extremamente importantes. Até antecipei um pouquinho falando da questão da ansiedade nessas situações, mas você está falando então que os homens que têm um relacionamento afetivo já constituído, né, de longo prazo, e que a gente pensando num relacionamento de qualidade, né, que tem diferença em relação àqueles que não têm. Isso você vê diferença também em relação às idades? Ou porque tem uma questão aí que eu acredito, né, que a gente tem que olhar, que eu acho que eu sempre peço e chamo a atenção, né, na clínica, nos pacientes, que assim, existe uma questão que é humana,
né? Que não difere tanto de homens e mulheres em termos da segurança, das necessidades afetivas, da estabilidade de um relacionamento, da segurança que ela traz. Isso é uma questão humana, uma questão que é importante para homens e é importante para mulheres, né? Então, assim, como que você vê essa questão nas diferentes idades? Eu acho que isso a gente pode conversar um pouquinho, porque isso interfere. A gente vê que às vezes a mulher vem junto, ou o homem, parceiro, né, vem junto para consulta, ou procura se engajar, mas a gente também tem momentos em que essa pessoa é a pessoa que não quer resolver a disfunção, então que acaba mantendo aí a queixa também, porque tem um ganho secundário a partir de um parceiro disfuncional, né? Como é que fica essa questão? Eu acho que é uma questão muito importante, isso que você destaca, que é compreender o momento que o parceiro está vivendo. A gente tem que lembrar, por exemplo, que as mulheres têm uma modificação muito grande na sua sexualidade quando elas se aproximam da menopausa. Não só na menopausa, né? A gente tem que lembrar que a mulher passa por fases que vão de gravidez, de puerpério, a gravidez muda a sexualidade da mulher, o puerpério muda a sexualidade da mulher. O casal ter filhos pequenos, isso muda a sexualidade do casal. A mulher envelhecer e entrar numa menopausa muda radicalmente a sexualidade da mulher. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa visão, e nem sempre as parceiras vêm junto na consulta, embora muitas se demonstram colaborativas, muitas não vêm. É importante a gente entender que fase que essas mulheres estão, que as parceiras estão, e entender que impacto que essa fase está tendo também na sexualidade, porque muitas vezes a gente fica focado somente na disfunção do homem, achando fatores orgânicos ou tentando corrigir a ereção, mas eu acho muito importante a gente lembrar que uma vida sexual satisfatória vai muito além de ter uma ereção ou não ter uma ereção. Então muitas vezes você dá medicamentos para os homens para eles terem ereção e eles voltam, falam que a ereção melhorou, mas que a vida sexual não melhorou. E aí você vai ver, a vida sexual vai muito além, a satisfação sexual vai muito além. Da mesma forma que é possível ter homens satisfeitos com a vida sexual sem ter ereção, é possível homens com uma ereção plena não estarem satisfeitos com a sua vida sexual. E aí eu acho a importância da gente tentar entender o momento que os homens estão vivendo naquele relacionamento, para ver que impacto que ou o momento da mulher, ou o momento do relacionamento, ou o momento do casal está impactando na vida sexual e na qualidade de vida sexual desse homem. Acho que é fundamental a gente ter essa visão. Isso difere para você em termos de idades? Bom, na sua prática clínica? Difere porque os homens acompanham essa fase de filhos, né? Então você vê homens que na faixa dos entre 30 e 40 anos que estão com filhos pequenos e começam a ter alguma queixa de minha frequência sexual diminuiu, eu não tenho mais relação sexual como eu tinha antes, e muitas vezes você vai entender que esse homem simplesmente está vivendo um momento de maior trabalho da vida, que é o momento, né, dos 30, 40 anos, ele está no pico de trabalho, ele está com filhos pequenos em casa, a esposa teve toda a questão da gestação que modifica o corpo da esposa, que modifica muitas vezes a rotina do casal muda, então isso afeta, então você vê que esses homens nessa faixa afetam. Acho que aí uma questão importante da psicologia é como esse casal vai lidar com as mudanças. Exato. Né? Eu acho que tem uma questão que a gente coloca, e isso me preocupa às vezes quando a gente fala de sexualidade, que é como se ela não fosse alterar ao longo da vida, né? Às vezes espera-se tem-se uma questão imaginária em termos como se não fosse ter alterações do ponto de vista fisiológico da mulher e do homem ao longo do tempo. Então espera-se, eu acho que tem que alinhar um pouco e balancear em termos, eu sempre coloco para os pacientes em termos de quais são as suas necessidades e quais são as expectativas, porque às vezes o que está acontecendo é que as expectativas estão irreais e as expectativas não são faladas. Então a gente tem um casal, um homem, né, e uma mulher que muitas vezes as expectativas não estão sendo conversadas e não estão sendo faladas. Então eu espero algo que eu não vou conseguir alcançar e frustro, ou me frustra ou frustra ele, né? Eu acho que isso é uma questão dinâmica que sempre
que sempre acontece e que muitas vezes não é falado. A gente observa muito, você na sua prática certamente se observa mais do que nós, urologistas até, mas as pessoas têm muita dificuldade de aceitar o envelhecimento, né? Sim, até porque envelhecer não dá na nossa sociedade, né? Você tá o tempo inteiro tentando escapar de alguma forma, né? A gente tem uma cultura que fica na coisa do jovem o tempo inteiro. E você percebe isso nessa faixa dos 50, 60 anos, os homens têm muita dificuldade de aceitar que a performance sexual dele não é mais a performance que ele tinha com 20, 30 anos. E ele quer aquilo. E eu acho que cai muito nisso que você falou, da expectativa, né? Eu acho que uma das maiores causas de frustração que a gente vê nos tratamentos médicos, isso em tratamento cirúrgico, a gente vê muito, é o que a gente chama de expectativas não realistas. Sim. Eu acho que é também papel nosso, antes de iniciar um tratamento, antes de propor alguma terapia, a gente explicar até onde esse homem, né, quais são os limites naturais. Quais são as alterações, quais são os limites naturais. Fazer esse homem entender que, principalmente os mais idosos, isso especificamente não vale para jovens, né, mas para os mais idosos, mais de 50, 60, 70 anos, que o corpo passa por modificações teciduais, as artérias, as terminações nervosas, os tecidos não respondem da mesma forma em todos os órgãos. Então é importante esse homem entender que a gente vai lutar, a gente vai ter armas para ajudar, para melhorar, para proporcionar uma relação sexual, mas que muitas vezes não vai ser a mesma relação sexual que ele tinha quando ele tinha 20 anos. E eu acho que muitos homens sofrem com essa dificuldade de aceitação. O que eu percebo, acho que é interessante isso que você está trazendo, né, Marcelo? Porque é bem isso, né? Acontece desta forma, né? E na experiência que eu tenho na clínica é que às vezes quando você começa a trabalhar em psicoterapia nessa área, essas questões, eles trazem exatamente isso. Nossa, mas não me prepararam, não me contaram que seria desta forma, né? Então essa coisa de não ser falado, nem se prepara o homem nem a mulher, né? Então esse casal chega nas mudanças e nas alterações e nas transformações meio que sem entender muito bem o que vão ser e o que está pedindo de modificação. E eu sei que, pelo menos na minha experiência, quando começa a conversar sobre essa questão, alguns falam, nossa, Fernanda, se eu tivesse tido essa orientação sexual e essa discussão antes, talvez eu tivesse vivido de outra forma algumas modificações e algumas transformações, né? Tanto que eu sempre brinco com os pacientes, homens e mulheres, né? Quando eles falam, melhor relação sexual, né? Eu falo, gente, né? A que está acontecendo no momento, porque a anterior já foi, a próxima ainda não veio, então curte a que está, né? Onde você está, esteja presente, né? Tem que ser aquele momento ali e não o que você está imaginando fora desse escopo, né? Desse momento, daquele... E sempre fica, né, um ideal, um ideal no homem, um ideal na mulher, um casal às vezes que eu sempre tento entender o quanto eles são compatíveis e o quanto eles conseguem dialogar enquanto casal, porque muitas vezes você começa a ver que também as questões, essas transformações que eu falo, que existem três, né? Então existe o homem, a mulher e a unidade conjugal. Esses são três elementos diferentes quando a gente pensa em processo de psicoterapia, quando a gente olha um casal, né? Então, será que essa terceira unidade, que é a unidade que a gente chama de unidade conjugal, se desenvolveu e amadureceu? Ou não? Ou esse homem e essa mulher não cuidaram dessa unidade conjugal, com todas essas transformações? Então, e aí é isso quando a gente começa a ver muitos casais se separando, muitos divórcios, muitas separações. Por quê? Porque não se cuidou da unidade conjugal. Cuidou de tudo, né, em volta de todas as questões, mas não da relação. Sim. Então isso é muito comum, né, acontecer, não sei como é que chega. E aí eu acho que é um pouquinho do que você falou, né, que é diferente. O homem que está vivendo essa dificuldade relacionada a ter e manter uma ereção nas diferentes idades, né, eu acho que... E assim, falando um pouquinho da peculiaridade dos extremos, né, Sim. A gente falou da questão do idoso, que muitas vezes tem a dificuldade das expectativas não realistas. Eu acho legal destacar uma coisa baseado no que você falou de
é, 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 do jovem, do muito jovem, do jovem de início de vida sexual, que hoje, que hoje ele tem enfrentado uma realidade um pouco diferente, que é peculiar da geração, que é o acesso ilimitado e indiscriminado à pornografia. Que isso é uma coisa que se acaba vendo dos mais jovens, que criam uma realidade muito baseada no que eles veem de pornografia, e isso também vai de encontro com a expectativa não realista. No momento que eles vão ter um relacionamento com uma mulher ou com um homem, mas um relacionamento real, eles têm a dificuldade de completar, porque eles... Se conectar, né? Exatamente. Então eu acho que isso é uma coisa peculiar da idade e peculiar da geração, né? Sim. Que isso é uma coisa que hoje o acesso indiscriminado a todo e qualquer tipo de pornografia, basta você ter um celular na mão que você tem o mundo aberto. A gente tem visto que isso também pode criar problemas para esse jovem, porque ele cria também expectativas muitas vezes não reais de um relacionamento real. Eu acho que junto com isso vem o excesso de informação, né? Ele chega com um monte de informação e não cuidou de nenhuma, né? Sim. É aquela... Não, na verdade, nem lapidou, né, as informações. Então apareceu um monte de coisa, e aí o que eu faço com todas essas informações? Sim. Como é que eu, né, cuido, né, da relação? Como é que eu me conecto com a outra pessoa, né? Eu acho que do jovem tem essa questão também, né? Sim. O acesso irrestrito que a gente está tendo, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho que é importante quando você fala, pra gente falar dos extremos, a gente também tem o que pais e mães que não estão dando a devida atenção à questão da sexualidade dos jovens, né? As primeiras experiências, então que muitas vezes tem dificuldade de conversar sobre o assunto ou que não aborda, né? Então eu acho que isso é um aspecto, né? Então que precisa ser olhado, né? Como que esses pais será que eles estão exercendo o papel deles de pais? Então, eu exerço o papel de pai e de mãe em todas as áreas, mas a sexualidade eu não converso. Eu acho que é um ponto também que a gente tem que, trazer para discussão. Sim, né? acho que isso, infelizmente, não melhorou, né? Não é que isso mudou, eu acho que isso se manteve. Porque... Mas deveria melhorar, se a gente tem uma sociedade, eu falo que é uma sociedade que às vezes passa uma falsa ideia de liberalidade e de liberdade, de abertura, mas não tem. Mas esse é um ponto complicado mesmo, porque... Posso te dar um exemplo? Sim, cortando por você? favor. Eu acho que tem um ponto que é muito perigoso, que é o limite com a relação, por exemplo, as mães com as meninas. Eu quero ser a sua melhor amiga. Não, você não é a melhor amiga, você é a mãe. Né? A melhor amiga é a amiguinha da idade. Você pode ser a mãe que desenvolve uma relação de confiança com a sua filha, mas a gente ouve muito, a melhor amiga não é você. Se você entra no papel da melhor amiga, você sai do papel da mãe, né? E a mãe não é alguém, é alguém que precisa estar lá para colocar limites. Eu acho que essa questão do pai também, não é o pai só o amigão, né? Mas o pai, ele tem que conseguir estabelecer essa relação de confiança, onde ele consiga exercer o papel de pai também na hora que ele tem que exercer. Como assim, Fernanda? Na hora de colocar o limite, pai é pai, mãe é mãe, o limite tem que ser colocado. E o jovem, eu acho que quando você está falando dos extremos, que você está falando dos adolescentes também, ele pede e ele testa o pai e a mãe para ver se eles vão colocar o limite. Ele vai estar no momento, todo mundo fala, é difícil, eu acho que é um dos momentos mais ricos em termos de desenvolvimento, porque ele está aberto a conhecer. E aí quem vai filtrar e ajudar a mediar essa questão são os pais. Então, se os pais não se responsabilizam e não entram no papel de pais e ficam nessa falsa ideia de amigos, as coisas tomam um rumo que às vezes não é o que os pais estavam querendo em termos de educação. Sem dúvida. Não sei, vamos para os extremos, vamos voltar para o Uro, psicólogo invadido aqui. Não, mas é interessante, eu acho que é bem por aí mesmo. E você vê essa dificuldade quando chega o jovem que chega para o urologista? Isso é um perfil de paciente mais raro de aparecer, né? O paciente que vem
Eu acho que a mulher, ela tem culturalmente mais esse hábito, né? Os pais, a mãe, levar ao ginecologista antes do início da vida sexual para que ela seja orientada, não só em relação a métodos contraceptivos, obviamente isso é importante, mas em relação a um pouco de tudo, conversar um pouco sobre isso. E os homens não fazem isso, né? Os pais não têm o hábito de levar os meninos antes de iniciar. Parece que tem que ser uma coisa obrigatória dos meninos saber como a coisa funciona. E aí eles estão numa disparidade enorme com as meninas, né? Então eu acho que é um ponto legal de destacar, até como uma forma de incentivo, né, dos jovens que venham ao urologista para tirar dúvidas, porque obviamente que é uma fase cheia de dúvidas e os homens que vão se preparar para ter a primeira relação, eles vão ter essa primeira relação, obviamente, cheia de medos. E, como né? todos. E eu brinco com com os pacientes que vêm, às vezes antes da primeira relação, falar não se preocupe que não vai ser legal e não vai ser a melhor. Né? A primeira relação nunca é a melhor. Você tem que discutir isso com eles, né? Eu acho que é importante. Talvez seja colocar para eles um pouquinho como vai ser, né? Sim, sim. Eu falo que é tirar um pouco esse mito, né? Que fica Sem dúvida, sem dúvida. É só ninguém mais conta, ninguém conta, né? Eu acho que ninguém conta. Eu acho que esse é um ponto importante, que assim, a intimidade que vai fazer com que as relações sexuais de qualquer casal comecem a ser cada vez mais satisfatórias. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, a intimidade, a liberdade, o autoconhecimento com o próprio corpo, né? Isso é um ponto que vai importante. trazer. Eu acho que isso é um ponto importante mesmo. É que né, nem todo homem ou mulher inicia a vida sexual com um parceiro fixo, né? Muitas vezes é em relações esporádicas que você tem a primeira, a segunda, então não dá para ter esse conhecimento. Mas certamente você criar um ambiente favorável, criar uma intimidade com a parceira ou parceiro para ter essa primeira relação, certamente isso vai ajudar com que a experiência seja melhor. Porque que ela vai ser difícil, que vai dar medo, que vai ser conturbada, na maioria das vezes né? Porque é a primeira experiência. Mas esse ambiente também, ele não é só para os jovens da primeira relação, né? A intimidade e a possibilidade torna em qualquer idade. Sim. Né? Eu acho que se conhecer, a ganho. Confiança, né? Eu acho que é isso que às vezes, muitas vezes não é falado e não é colocado, né? Então a gente também fica numa sociedade Tinder, né? E aí se cria uma expectativa que o Tinder não vai trazer em termos de experiência, né? Porque os casais estão ali, né? E aí é a intimidade, é a confiança, é o se conhecer, que é o que muitas vezes eu coloco, que vai trazendo mais possibilidade de segurança, né? Então eu acho que isso também tem que ser colocado. E o outro extremo, o que você traz? Você falou de dois extremos, o outro extremo? Não, o outro extremo é a questão de, primeiro, do homem entender os limites do próprio corpo, né? Eu acho que saber entender as expectativas, eu acho que nivelar as expectativas, eu acho que esse é um ponto importante, nivelar a expectativa desse homem, entender a sexualidade né, se ele tiver uma parceira fixa, entender que a sexualidade da parceira também muda. Eu costumo questionar bastante isso e eu acho que para questionar como que a parceira tá, se a parceira tem libido, se a parceira procura, e eu estimulo bastante que essa parceira procure o ginecologista especializado em sexualidade, para que possa ajudar na questão orgânica de ressecamento vaginal, né, passar as orientações que precisam ser passadas para essa mulher, investir no casal, que é a questão que você falou, investir na unidade. Isso, na unidade conjugal. Né, eu acho que isso é um ponto importante, mas no homem idoso e tentar, obviamente, contornar o efeito tempo e o efeito das questões orgânicas, né? Que esse homem certamente vai ter algumas questões orgânicas, então a gente tem que tentar contornar com medicamentos, tentar contornar com as terapias que a gente tem disponível hoje, né? Eu acho que isso é importante, né? Acho que o Marcelo trouxe uma coisa importante, né? Quando a gente fala dos extremos e a gente começa a falar dessa população, né? Que eu costumo dizer que os anos estão passando. Tem algumas palavras que eu tento não usar na clínica pelo preconceito e pela estigma que às vezes ela pode trazer.
né? Então eu costumo conversar com os meus pacientes que são alterações, né? E mudanças que vão acontecer inerentes ao processo de envelhecer do homem e da mulher, e que todos vão passar, e que a forma com que você vai passar tem um pouco a ver com a forma com que você se relaciona com a sua própria saúde, né? Os cuidados que você tem e às vezes os cuidados que você também teve ao longo da tua vida. E quando a gente fala dessa população, eu acho que é importante conversar dessas pessoas, porque a gente tem um aumento da expectativa de vida, então a gente também tem, e é natural e é humano, que a sexualidade esteja presente. Quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando só de ato sexual com penetração, eu estou falando de afeto. Sim. De carinho, é o que eu falei, de troca, ter uma vida sexual. Porque quando a gente fala sexualidade, a primeira coisa que as pessoas pensam é estão falando de ato sexual, sim, de penetração, né? Ou da ereção, simplesmente, né? E não é só essa questão. Isso não significa que não seja importante, sim, que não seja, que o casal não tenha a importância disso, mas a gente tem que olhar para todas essas questões, né? Então, e como fica? Porque a gente tem as terapias, a gente tem a questão da prótese aparecendo, como é que fica essas questões? Eu acho e parceiras satisfeitas com a questão da... Sim. Eu acho que esse é um ponto importante também, a gente sempre explicar os efeitos de cada terapia e tentar expor isso para a parceira também. Uma coisa interessante muitos homens não querem expor para a parceira que estão tomando remédio, por exemplo, para ter ereção, porque eles têm medo de como a parceira vai reagir. E eu já vi parceiras, por exemplo, que não querem que o homem tome porque acham que é um absurdo ele precisar do remédio para... Então, assim... É uma desinformação. A abordagem do casal, ela é importante não só para a gente tentar traçar o perfil desse paciente e tentar chegar numa etiologia, mas também para a gente propor as terapias, né? Não adianta o homem sair daqui com uma receita de sildenafil, de Viagra, de tadalafila, e chegar em casa e a mulher não aceitar. Então, assim, tudo isso precisa ser conversado. E aí, sim, passar de passo a passo, né? Desculpa a redundância. Passar... Mas passo a passo mesmo. Cada uma das modalidades de tratamento, passando da medicação oral, que é a nossa primeira opção, sempre associada a duas coisas que eu acho importantíssimas para qualquer idade, que são o acompanhamento psicológico junto, e isso tanto como causa, como para tratar as consequências que essa disfunção erétil trouxe, e a mudança de estilo de vida, né? Porque não basta, obviamente, você facilitar a ereção desse homem, você tem que tentar fazer com que os efeitos orgânicos diminuam, né? E aí, caso haja falha nesse tratamento, a gente passar para outras opções, como as injeções, que são uma possibilidade, que tem uma taxa de sucesso bastante alta. Na verdade, o grande problema das injeções é que elas têm uma taxa de dropout muito alta também. Os pacientes eles acabam parando de fazer o tratamento porque é doloroso, porque é inconveniente, você tem que aplicar a injeção, e aí sim partindo para a prótese como última solução, lembrando sempre, voltando na questão da expectativa não realista, lembrando que a prótese, eu acho um ponto importantíssimo quando a gente vai falar de implante de prótese peniana em homens, a prótese peniana não é uma cura para a disfunção erétil. A prótese peniana é um meio que você vai propor para o homem que não consegue uma rigidez para ter uma penetração, ter uma rigidez para ter uma penetração. Então, a prótese peniana, independente de qual seja, ela não vai fazer com que esse homem tenha ereção. Ela vai trazer uma rigidez para o pênis que permita uma penetração. Eu acho que isso é super importante, eu acho que isso está alinhado, não sei se faz sentido para você, senão você me corrige. Marcelo Euro. Né? Mas eu vejo assim, que é o que eu coloco muito claro, né? Olha, nenhuma dessas opções de tratamento caminha sozinha. Sim. Se o homem não tiver desejo. Então assim, se ele não tiver desejo, ele pode tomar o Viagra que não vai ter a ereção. Ele pode fazer uma prótese que se ele não colocar uma prótese que se ele não tiver desejo, até porque se ele não tiver desejo, muitas vezes nem vontade ele vai ter. Então, do que você está falando, Fernanda? Eu estou falando que aí esse homem começa a ter
dificuldades que não são só ereção. Sim. Então, assim, elas vêm às vezes mascaradas secundárias. Então, ele tem dificuldade de se envolver no ato sexual com essa parceira ou com esse parceiro. Ele tem dificuldade de estar lá, ele tem dificuldade de atenção, de concentração. E o que a gente precisa ver muitas vezes, que pode estar acontecendo, são os sintomas de depressão. Sim. Porque um homem que está vivenciando muitas vezes falhas, né, vamos colocar assim, mas situações em que ele não conseguiu o desempenho que ele queria ou que o ato sexual não foi satisfatório, é um homem que está acontecendo com ele? Ele começa a viver um monte de emoção negativa associada ao ato sexual. E aí ele começa a esquivar, porque ele começa a não acreditar mais que ele vai conseguir. E a gente tem um fator importante também, além da questão de sintomas depressivos, é que esses sintomas, eles são extremamente inespecíficos, né? Mas eles também podem representar alterações hormonais que os homens, a partir de uma certa idade, podem começar a ter. Hoje a gente sabe que o nosso hormônio masculino, que é a testosterona, sofre um declínio com os anos, né? Trabalhos já demonstraram que depois dos 50 anos a testosterona tende a cair. Não acontece em todo homem, mas acontece em grande parte deles, e em grande parte desses homens que têm uma queda de testosterona, ela pode atingir um nível que torna esse homem disfuncional e pode trazer inclusive queda de libido e sintomas muito parecidos com a depressão. Então esse é um fator, uma outra questão importante que nós urologistas temos que avaliar nesses homens, principalmente nos que já na terceira idade, e lembrar que muitas vezes um homem que é refratário a um tratamento por medicamento, ele tem que ser investigado em questão a parte hormonal também, porque isso pode auxiliar no tratamento. Mas também lembrar que só a reposição de testosterona e a ereção muitas vezes não são suficientes, porque aí existe a questão da depressão e existe a questão da parceira. Sim. Não adianta você colocar uma prótese num homem que tem uma libido lá em cima, que não tem uma parceira que acompanha, e ele tem uma parceira que não tem o menor libido. Você vai trazer mais transtorno para esse casal do que antes. Então acho que isso só destaca a importância de você entender a situação de cada homem, né, no ponto de vista eu acho que essa questão que você trouxe é extremamente importante, Marcelo. Principalmente que às vezes, não sei se você percebe, mas às vezes acontece muito na clínica também. Que é questionar um pouco os homens o que acontece que eles continuam em escolhas ou em relacionamentos que não estão propiciando e trazendo o que eles buscam. Então que a gente percebe uma acomodação. Então, e que muitas vezes, eu já cheguei a conversar com os pacientes perguntando para eles o que acontece que você ficou tanto tempo nesta situação? O que te fez se deixar tanto tempo lá? Porque aí é a chave pra gente, na área da psicologia, entender um pouquinho as escolhas, né? Que aquele que não está difícil, não está satisfatório, os conflitos não se resolvem e esse homem continua, muitas vezes, nesta relação que não está mais propiciando o que ele busca em termos de relacionamento. Então, eu acho que aí também a gente precisa, que é um cuidado extremamente pontual quando a gente pensa em processo de psicoterapia, e eu acho que tem que ser feito com muita delicadeza, que é também ajudar esse homem a discriminar quando ele está numa situação e num relacionamento que não vai mais oferecer, né, que mudou e que não amadureceu, que é o que eu estou querendo dizer. Não amadureceu a relação ou as pessoas mudaram, porque as pessoas mudam. Tanto que no começo a gente falou exatamente sobre a questão de que muitos casais se separam, né, e que isso acontece, mas também eu percebo que às vezes assim, o homem muitas vezes posterga muito a separação numa relação que já não está mais oferecendo. Né? Então quando a gente vê, por exemplo, e aí é o questionar, o que acontece, né? É questionar os dois. Então o que acontece que um está com desejo e o outro não tem nenhum? Então também não dá para botar a conta só na parte hormonal. Né? Tem uma questão, senão a gente bota a conta na menopausa da mulher. Não, essa mulher não tá mais nem aí para esse homem, às vezes. Ela tá, o que você tá querendo dizer, Fernanda? Eu tô querendo dizer que do ponto de vista afetivo, às vezes ela tá nutrindo em outras relações. Né? E não tem mais. Então como fica também nessa hora? Será que aí eu trabalhar o casal de uma forma a tentar ajudar com que eles cheguem no equilíbrio? Né? Nem que esse equilíbrio seja não ser mais um casal, né? Sim, às vezes o equilíbrio é não ser mais um casal. E eu não tô falando, eu
exemplo da menopausa, mas isso acontece com jovens Sim, também, sim. com casais jovens que às vezes você percebe que eles estão insistindo numa questão que não vai acontecer da forma que eles estão, e às vezes ficam, né, talvez pela dificuldade, talvez por seja como vou ser, né, a história que a gente conversou lá no começo de será que eu vou conseguir construir um relacionamento? Será que eu tenho autoestima? Será que, né, como é que eu vou lidar com estar sozinho ou estar sozinha de novo? Né? Será que eu vou conseguir, aí quando tem filhos, será que a parceira ou o parceiro vão aceitar, vão gostar dos meus filhos? Não vão? Será que eu vou ter tempo? Como é que eu vou gerenciar tudo isso? E aí a gente vê também, que é um convite que eu acho como psicóloga eu tenho que fazer e tenho que alertar, que eu acho que os urus também, porque às vezes, eu sempre falo, né, que às vezes o que é conversado com o uro e o contrato com o médico não chega na terapia. Por isso o diálogo entre o médico e a psicologia é muito importante, né, porque muitas vezes a gente se ajuda em termos de compreensão da disfunção e do que está acontecendo com aquele casal. Certamente. Porque a gente também vê isso, as pessoas se acomodam e colocam as responsabilidades em outras questões que não são, do ponto de vista orgânico, né? Então, não, mas é a menopausa, não, é a baixa de testosterona, não, às vezes é o que eu disse, é a unidade conjugal que não acompanhou o desenvolvimento, não amadureceu, né? Ou as escolhas, e aí como fica, né? Isso chega, você acha que tem diferença? Como é que você como uro vê? Chega para vocês no consultório? Como é que você trabalha essas questões muitas vezes? Não, certamente chega, mas são questões que muitas vezes a gente tem que tentar extrair, né? É difícil o homem já trazer essa questão como a causa, né? E até, acho que é uma questão que eu queria destacar quando você se depara com um paciente com alguma queixa sexual, você tem que estar preparado para abrir o leque, né? Sim. Em vez de converger para alguma causa, você tem que abrir. Porque as disfunções sexuais, a disfunção erétil especificamente que a gente está falando, independente da idade, ela vai ser multifatorial. Ela vai ter alguma questão multifatorial. E complexa, né? E complexa. Então, abra o leque, investigue, busque, entenda o momento que esse homem está vivendo, entenda o momento, entenda como é a parceira dele, entenda como a parceira vê o que está acontecendo, entenda como ele vê o que está acontecendo, entenda como é a sexualidade desse homem, o que ele considera uma vida sexual satisfatória, porque não adianta a gente tentar convergir. E muito homem vem com essa ideia, eu quero saber o que eu tenho, eu quero tomar um remédio e quero curar. E eu acho que um dos primeiros pontos que tem que ser destacado numa consulta dessa é fazer esse homem entender que a questão não é simples, né? Não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite, não tem uma chave que você vai virar e esse homem vai Solução mágica. Exatamente. Eu brinco, né? Eu brinco que não adianta você falar para uma criança que tem medo do escuro que ela não precisa ter medo do escuro e no outro dia ela vai deixar de ter medo. Não adianta você falar para um homem, você não tem nada, vai para casa e tenta a sua relação, porque não é assim. Não é assim. A gente precisa entender o que está acontecendo. E daí que eu destaco mais uma vez a importância de ter uma parceria com os psicólogos que trabalham com a parte de terapia sexual. Acho importante ter um psicólogo que foca nessa área, porque muitas vezes eu me deparo com homens aqui que fazem terapia há anos. Nunca falaram de sexualidade. E aí a gente vai conversando e eu pergunto, e como é que você já abordou esse tema com o seu psicólogo? Não, nunca. Isso é muito comum, então, assim, homens e mulheres. Você percebe que às vezes é necessário você ter o terapeuta que é específico da área para ele conseguir ir lá no fundo, para ele conseguir buscar. Muitas vezes o próprio terapeuta não fica à vontade de entrar nessa área, e muitas vezes o paciente também não fica, quando não é um terapeuta específico, né? Então eu particularmente gosto muito que meus pacientes sejam vistos por terapeutas que trabalham na área. Eu acho que a evolução é completamente diferente, e porque certamente eles vão contribuir, o trabalho vai ter que ser em conjunto. E vai aprofundando, né? Exatamente. Algumas perguntas são feitas, né? Exatamente. Claramente, né? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto importante, Exatamente. né? Eu queria, pra gente poder ir fechando, a gente já tá no bate-papo com o Dr. Marcelo já faz bastante tempo.
já faz um tempinho e eu acho que está evoluindo, tá uma coisa, tem vários aspectos importantes, né? Mas eu acho que os casais também que chegam, não sei se o Uro também, eles são casais que deixaram de namorar, né? Namorar no sentido simples da palavra, não estou falando namorar em termos de... Não a penetração, né? Namoro mesmo, sabe? De se cativar, de se enamorar, né? Isso em todas as idades, né? Então, de cativar, de trazer as coisas que o outro gosta, de proporcionar momentos, de surpreender e ser surpreendido. Se preocupar em agradar. De se preocupar em agradar. Então eu brinco que dá tempo de fazer tudo, mas não dá tempo de olhar o parceiro e a parceira, né? Não dá tempo de cuidar dessa relação. Aí os anos passam, a distância aumenta, começa a aumentar e o casal quase que pergunta o que aconteceu. Fala, mas como você caminhou, né? Muitas vezes você tem que descentralizar, né? O homem que vem com a queixa, ele centraliza a queixa no pênis e na ereção, e muitas vezes é importante você descentralizar. Você fala, não, pênis e ereção é um problema, mas vamos olhar o que aconteceu, né? Porque está impactando, né? O todo vai impactar nessa ereção, né? Nesse aspecto. Mas é importante, né? Eu acho que tem duas coisas. Porque é importante, porque se ele tiver uma parceira sexualmente ativa, ela vai cobrar. Sim. Essa ereção, ela vai cobrar essa questão do homem, né? Se ela tiver interesse nele, desejo por ele. Eu acho que tem as parceiras compreensivas e as parceiras não compreensivas. Tem as que são parceiras no processo de psicoterapia e as que não são, né? Tem as que ganham e querem o homem disfuncional, então elas não se engajam no processo de... Elas têm outros ganhos e o objetivo não é resolver a disfunção, né? E eu acho que um cuidado que eu sempre alerto, não sei se vocês alertam, né? Que a gente às vezes vê os homens que buscam, às vezes eles até falam, acho que eu vou testar fora, para ver se funciona, se dá certo, se eu tenho uma ereção numa relação esporádica, numa relação extraconjugal. Eu costumo dizer que ele pode passar a ter dois problemas, né? Que não necessariamente isso vai resolver, né? Dois ou mais, porque pode ter e pode não ter. Sim, e aí ele também cria um problema. Ele cria um problema até pra ele, né? Se ele tem e não tem, não sei se faz sentido. Sim. Se às vezes eles vêm com essa questão. Sim. Acontece, ou não, Não, acontece sim. E é o que você falou, a pessoa pode criar dois problemas independente da resposta. Exato, ter ou não ter vai criar dois problemas do mesmo jeito, não vai resolver, né? Então acho que na verdade é procurar o caminho para a resolução desses aspectos, né? Para cuidar disso. Né? Eu queria que pedir para o Marcelo, eu sempre peço para os meus colegas médicos que gentilmente participam das entrevistas, o que você deixa de recado, qual que é a mensagem? Acho que agora o Marcelo falou um pouquinho, ele está na SBU de São Paulo cuidando da parte de medicina sexual junto com outros colegas urologistas, né, que fazem parte de um grupo que neste momento está cuidando desses aspectos. Exatamente. Queria uma mensagem, o que você deixa, o que você acha importante passado, né, para os homens e para os profissionais nessa área. Primeiramente eu queria agradecer você pelo convite, mais uma vez destacar a importância de iniciativas como a sua. Acho que nós temos que continuar brigando para que a medicina sexual seja algo a ser olhado, lembrar que a saúde sexual ela faz parte da saúde, que uma pessoa que não tem uma vida sexual satisfatória muitas vezes não pode ser considerada uma pessoa saudável, porque falta coisa, né? Então, ela é um indicador de saúde pela Organização Mundial de Saúde. Exatamente. Então, assim, lembrar da importância que essa área tem, eu acho que isso é uma coisa que a gente pretende trabalhar bastante na SBU de São Paulo, que focar bastante nessa área, trazer para os holofotes, tentar trazer para os holofotes a parte da medicina sexual, para os urologistas que muitas vezes têm uma formação deficitária nessa área, que foi o que eu falei no começo, que é uma realidade que muitos treinamentos de urologia passam, tentar ajudar que esses urologistas tenham suas atualizações nessa área e para as pessoas de uma maneira geral destacar a importância que a saúde sexual tem na saúde de uma maneira geral
e que os homens cada vez mais e mais vençam essa barreira, esse preconceito que muitas vezes eles têm em relação às disfunções sexuais, de achar que isso é uma coisa passageira, ou de não ter coragem de procurar ajuda, de achar que vai ser taxado como uma pessoa que um impotente ou coisa assim. Então, que esses homens vençam essa barreira, que eles procurem os urologistas para tirar dúvidas a respeito, lembrar que existem muitas opções de terapia para a gente driblar os problemas de ereção, existem opções de medicamentos, existem opções terapêuticas, existem opções cirúrgicas, caminhos, né? Existem caminhos para devolver a vida sexual para esses homens. Tudo basta que ele procure os profissionais, discuta as opções, entenda os problemas e trate. Acho que isso é o mais importante. E trate, né? E busque realmente. Exatamente, exatamente. Eu acho que eu queria agradecer, né, ao Dr. Marcelo pela contribuição, né? Eu acho que é muito rico, porque eu acredito, né, o projeto ele pensa e ele parte da ideia de que a gente precisa informar, né? Você precisa educar e informar, né? E trazer visibilidade a essas questões, né, que vão impactar em diversas áreas. A gente acha que mas é uma área que conversa com todas as outras, né? Então, assim, sexualidade é vida, né? Energia vital, é um elemento extremamente importante em termos de vida, de casal, de homem, de mulher. Então, eu acho que a gente precisa unir, realmente cuidar desses aspectos de uma forma mais global, né? E quando um casal tá mais harmonioso, um casal tá equilibrado, a família se equilibra, eu acho que isso que é importante, né? A união conjugal, a união e o cuidado dessa unidade conjugal é uma tarefa do homem e da mulher. E isso possibilita que o casal se equilibre. Então, né, o casal vai se dissolver como todas os outros aspectos que estão aí, né? Eu acho que é o mais importante. Certo? Certo. Muito obrigada.